a infância pode moldar o destino de duas pessoas, uma criança abusada tem o direito de tirar a vida do abusador, mesmo que sejam seus pais. Infelizmente, sabemos que são muitos os casos de pais que cometem atrocidades com seus filhos. Logo, esses pais que deveriam proteger e amar esses filhos. Aqui no canal, infelizmente, eu tenho vários vídeos de casos assim. A polêmica da vez é o caso dos irmãos Menendez. 25 anos depois do crime, o Tribunal da Internet levantou a bandeira a favor dos irmãos. Vários perfis de grande a pequena influência têm propagado que o julgamento foi injusto e não levaram em conta a motivação que provocou esse crime tão bárbaro. Todos eles exigem um novo julgamento e que o homicídio seja considerado culposo e não doloso. Se isso ocorrer, os irmãos que estão cumprindo prisão perpétua seriam soltos imediatamente, porque já teriam cumprido os anos de reclusão. Nesse vídeo eu vou trazer pontos a favor e contra esse novo julgamento. Por isso, fique comigo até o final, porque as respostas podem ser mais impactantes do que você imagina. Primeiro, vamos entender quem são os irmãos Menendez e o que aconteceu com eles. Em 20 de agosto de 1989, os irmãos Lyle e Eric Menendez, dois jovens de Califórnia, foram acusados de assassinar brutalmente seus pais, José e Mary Menendez, em sua casa luxuosa em Beverly Hills. Mas quem eram esses irmãos? Lyle, o mais velho, era o típico adolescente popular e carismático, enquanto Eric, mais introvertido. Ele lutava com a pressão da vida. O pai era um poderoso da indústria cinematográfica. O que motivou então essa tragédia? O que levou esses jovens a cometerem um crime tão horrendo? Durante o julgamento, os irmãos alegaram que eram vítimas de abuso físico, sexual e emocional por parte do pai, desde seus 6 anos de idade. E a mãe, além do abuso emocional, ela também abusava dos filhos. Yes. Did you continue to sleep in her bed around this time when you're 11 and 12? Sometimes. Did you, Mom? Yes. Would your dad be in bed? Sometimes. And where would you Everywhere. Did she take back? She kissed me. Eles descreveram uma infância marcada por medo e opressão. Essa revelação ela chocou o público. Naquela época, onde o homem mandava em tudo, não se ousava falar que abusavam de seus filhos, principalmente meninos. E temos aí mais um ponto. Um homem poderoso do cinema. Hoje sabemos do que ocorre dentro dessa indústria, que vitimiza seus artistas, principalmente crianças e adolescentes. Outros questionamentos vêm à tona. Como pode uma família tão aparentemente perfeita esconder tais segredos sombrios? E se tudo isso for verdade, o que isso diz sobre a dinâmica familiar? Você consegue imaginar como isso afetou a mente deles? E era isso que se queria no primeiro julgamento por parte da defesa, esse entendimento. Mas, infelizmente, não aconteceu. O primeiro julgamento foi anulado porque o júri não entrou em consenso. As mulheres decidiram que se tratava de homicídio culposo, enquanto os homens decidiram por homicídio doloso, motivado pela ganância de colocar as mãos na fortuna do pai. O segundo julgamento foi logo depois que a promotoria perdeu para o caso Simpson, por falta de provas legítimas. Esse caso do Simpson é um marco para a perícia mundial, porque foi um show de horrores na coletiva de provas. Por conta disso, a justiça de Los Angeles estava desacreditada. Eles precisavam vencer de qualquer jeito no julgamento dos irmãos Menendez. No segundo julgamento, não permitiram as testemunhas que afirmavam sobre o comportamento cruel, agressivo e abusador do pai José Menendez. O que reinou no julgamento foi a narrativa de homicídio motivado pela herança, já que os irmãos passaram a gastar dinheiro como água logo após o crime. You cried, you went off on a spending. O assunto parecia enterrado, mas um novo documentário da Netflix trouxe de volta a questão, junto com uma leva de pessoas na internet exigindo que os irmãos sejam soltos. É o famoso Tribunal da Internet. Ao verem cenas do primeiro e segundo julgamento, as pessoas começaram a questionar a justiça e levantar questões profundas sobre a justiça, trauma e responsabilidade. O primeiro ponto que está sendo levantado é a relação do trauma e abuso familiar. Essa é a primeira justificativa que eles têm a favor da liberdade dos irmãos Menendez, por conta desse trauma que eles sofreram durante a infância.
O tribunal e na internet alega que eles foram vítimas de abuso físico e emocional. Well, I didn't have normal experiences, but I am. I did that, and there's not a day that goes by that I don't think about what happened. E se as alegações forem verdadeiras, isso levanta a seguinte questão: até que ponto o abuso pode justificar comportamentos extremos? Muitas pessoas acreditam que, ao reconhecer o impacto devastador dos traumas passados, é possível entender melhor as ações e oferecer chance de reabilitação para essa pessoa. Mas, por outro lado, quantas pessoas são vítimas da mesma forma e não agem de forma extremada? O que seria se todos resolvessem fazer justiça com as próprias mãos? A compaixão justifica a gravidade do crime? Além do que, ainda tem a pergunta: e se o crime foi brutal e premeditado? Eles compraram as armas com antecedência, viajaram para San Diego só para comprar as armas. Sim, isso é indício de premeditação. Isso deve ser ignorado? O segundo ponto que colocam a favor é o sistema ser falho. Se os irmãos Menendez foram vítimas de um sistema que falhou em protegê-los quando eram crianças, não seria justo dar a eles a oportunidade de viver fora dessas paredes e contribuir positivamente para a sociedade? Fica essa questão. Um terceiro ponto, a reabilitação e mudança. Eles consideram essa liberdade dos irmãos pela possibilidade de reabilitação deles, por conta dos anos que eles já viveram na prisão. Então, eles acreditam que os irmãos podem ter se transformado e aprendido com as suas experiências. Aí eu pergunto, a sociedade deve acreditar na capacidade de mudanças das pessoas? Se eles demonstraram arrependimento e um desejo genuíno de se tornar pessoas melhores, talvez mereçam uma segunda chance, não acham? And there's not a day that goes by that I don't think about what happened and wish that I could take that moment back or change what happened. But it's hard to live with that. Claro que existem dúvidas sobre o verdadeiro arrependimento dos irmãos. Duvidam se eles falaram verdade. Até porque vazou na mídia áudios de ligações de Lyle dizendo que mentiria se fosse necessário. Tudo seria uma estratégia para obter simpatia. Por isso, a sociedade não pode arriscar a segurança de todos apenas em nome da compaixão. A segurança pública deve ser uma prioridade, e muitos argumentam que essa é uma razão válida para mantê-los atrás das grades. Agora, um questionamento que vai além desse caso. O que será dos julgamentos se a pressão midiática ditar as regras? A pressão da opinião pública deve determinar quem fica preso ou quem é solto? Perguntas polêmicas. Pensa bem antes de responder. Eu vou deixar um vídeo no final para você continuar assistindo e maratonar as playlists que nós temos aqui no canal. E, claro, se você gostou desse vídeo, dos que eu trago para você, me segue, se não me segue, ativa as notificações, comenta e compartilha este vídeo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.